Boa noite, então, para todos. Sejam muito bem-vindos aos nossos canais, ao nosso canal aqui pelo NET Paulo de Tarso, para mais um estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita, dando sequência à passagem que nós temos estudado, que é a passagem aqui da última ceia pascal. A todos que estão presentes aqui também, nossa boa noite, também aos espíritos, agradecendo desde já a inspiração da espiritualidade para que a noite seja proveitosa para todos nós em termos de reflexões. Bem, como o pessoal de casa tem acompanhado também, né, os que aqui estamos analisando atualmente uma passagem que se encontra no Evangelho de Mateus, já há umas 3 semanas, se não me falha a memória, mais especificamente do versículo 20 em diante. A meta é até o versículo número 29. Então, nós já estudamos aqui o 20, o 21. Na semana passada, nós estudamos o 22. Hoje, então, nós vamos para o versículo de número 23, mas, como geralmente fazemos, vamos reler o anterior para a gente recapitular, reconectar as ideias e podemos, então, passar ao próximo, que é o de hoje. Então, eu vou começar lendo a versão da Bíblia, a versão aqui de Almeida Corrigida Fiel, em que ele diz, né, no versículo anterior ainda, e eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer, porventura sou eu, Senhor? E aí já o versículo de hoje. E ele, respondendo, disse, o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Vamos também ler a versão do Haroldo. Aqui, no caso, só do versículo de hoje, ele diz assim, em resposta disse, o que mergulhou a mão na tigela comigo, esse me entregará. Então, temos aqui a nossa base para a reflexão de hoje. Só lendo aqui uma notinha. Certo. Sobre o versículo anterior, ficou algum ponto em aberto? Alguma dúvida? Uma síntese aí do que nós conversamos? Em questão de síntese, assim, aquela parte do tipo de tristeza, né? A tristeza é a nossa tristeza, aquela tristeza que é uma felicidade nos céus, porque percebe que uma desilusão caindo, uma ilusão caindo, né? Então, um novo caminho se formando. Outra coisa que eu lembro também em relação a essa ideia da pergunta, né? Que faz a gente voltar para dentro, para refletir, para ver o parâmetro, quanto que a minha consciência está aprovando de acordo com o que o mestre está ensinando, né? Quanto que eu realmente estou agindo conforme que eu já sei. Né? Maravilha. Então, os pontos principais, né, que nós tratamos foram esses. Uma reflexão sobre a tristeza. E aí, dentro disso, como que um adendo ali, a gente falou de como muitas vezes a providência divina serve-se de experiências aparentemente tristes no primeiro momento, ou incômodas, ou que geram uma desilusão, evitando dores muito maiores mais adiante. Então, seguindo naquela reflexão sobre determinismo e livre-arbítrio, nós comentávamos que muitas das vezes a função de um alerta, de uma profecia, tal, é justamente fazer com que a criatura, pelo choque, desperte e evite seguir aquele caminho, que tende para aquele fim, mas que não necessariamente precisa chegar àquele fim. Então, a gente citou o caso de Jonas, a profecia que foi ouvida e o povo então desvia-se do fim para o qual estavam tendendo e retificam o seu caminho, né? Buscam caminhos melhores, o caminho de arrependimento. Então, nesse sentido, nós falamos como que muitas vezes certas dores, tristezas, experiências mais marcantes, até mais chocantes, impactantes no primeiro momento em nossa vida, cumprem justamente essa função
de nos tirar daquele estado de torpor, de, por esse choque mesmo que gera, nos levar a uma reflexão, desde que saibamos acolher essa experiência e o seu impacto de uma maneira positiva. E aí a gente entrou na distinção entre os dois tipos de tristeza. Distinção essa que é feita pelo próprio apóstolo Paulo, quando nos diz que existe a tristeza segundo o mundo e a tristeza segundo Deus. A tristeza segundo o mundo opera a morte. A tristeza segundo Deus opera o arrependimento para a salvação. Então, ele traz esse conceito na sua segunda carta aos Coríntios, que é uma carta que ele escreve justamente, ou pelo menos em parte, para responder à tristeza que os coríntios sentiram pela primeira carta, que foi uma carta mais dura, uma carta mais firme do apóstolo. Então, eles sentiram um baque, e aí na segunda carta, Paulo fala, então, olha, eu me alegro, na verdade, com a vossa contristação. Não porque me alegre com a contristação em si, mas pelo que ela gera. Porque fostes contristados segundo Deus, e não segundo o mundo. E ele traz, então, essa ideia. A tristeza recebida num clima de orgulho, de revolta, de amargura, de desânimo, essa tristeza, ela opera, de fato, estagnação. Ela gera ali um cativeiro que o espírito pode ficar, às vezes, por muito tempo. Agora, aquela tristeza que é recebida num clima de humildade, de anseio, de melhoria, de boa vontade, de desejo realmente de aprender e crescer, essa tristeza, segundo Deus, ela produz o quê? Autorreflexão. Ela produz renovação de perspectivas. A ideia de arrependimento, a palavra originalmente no grego é metanoia. A gente já falou isso aqui algumas vezes, mas basicamente nós temos então dois radicais. Meta, que é uma preposição no grego, que significa, literalmente, ou de maneira mais direta, além de. Um exemplo clássico, metafísica, além da física puramente material. E noia, nous, no grego, é pensamento, mente, raciocínio, entre outras coisas. Então, metanoia, o sentido figurado seria ir além do meu pensamento, ou seja, expandir o meu pensamento, expandir a minha consciência, ir além do horizonte que até então eu alcançava. Então, arrependimento originalmente tem essa ideia, é a criatura que está amadurecendo, que está expandindo consciência. Ela entende mais claro quais eram os problemas da sua vida e a partir desse entendimento ela busca então adequar-se a uma nova vida. Essa é a ideia de arrependimento. Então, ela está intrinsecamente associada a uma ideia de renovação, a uma ideia de progresso. Por isso que Paulo fala, opera o arrependimento para a salvação. Para nós aqui, espírita, salvação é progresso. Então, esse eixo que nós trabalhamos, o da tristeza, como o Raul frisou, e aí o outro, que naturalmente está também correlacionado, que é o do voltar-se sobre si. Porventura sou eu, Senhor? Então, deixar de ver os desvios de outrem, deixar de estar muito atento ao desvio aqui no caso do próprio Judas, né? E passarmos a analisar então agora a nossa vida perante a nossa consciência, perguntando a ela, né? No fundo, a nós próprios. O que em minha vida que destoa do programa do Cristo? Porque aí eu vou identificar em mim quais os aspectos dessa traição, para que a gente não fique demasiadamente fixados na traição, no tropeço de Judas, ou de Pedro, ou de outrem, e esquecidos de nós. Então, para que a gente não esteja muito atento ao cisco, por vezes no olho alheio, e cegos para as traves em nosso próprio olhar. Então, acho que, em linhas gerais, foi isso que nós desenvolvemos. Tranquilo? Algum ponto, alguma dúvida? Então, versículo de hoje. E ele respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. E aí? Pegando um pouquinho, então,
que mais para frente, né, ali a partir do respondendo disse, o que ele disse assim, né, o que põe a mão comigo no prato, a questão ali da refeição, que são geralmente aqueles mais próximos, né, e aí quando fala, eu não sei se era um costume deles comerem com as mãos, né, eu fiquei pensando nesse cenário ali de proximidade. Muito bom, Fer. Então, isso. Ele fala isso. Exato. A explicação. Um primeiro ponto, assim, começando pelo começo, é justamente entendermos o contexto. Então, isso que a Fê mencionou, a Ivanidinha bem frisou ali, ó, vamos até ler aqui a nota. O Haroldo coloca uma notinha que vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais do contexto. Então, ele põe uma nota na palavra mergulhou aqui, né? Que descreve, na verdade, um hábito, uma tradição já muito antiga daquele povo naquele tempo. Que faz referência ao quê? A gente precisa sempre lembrar desse contexto. Nós estamos numa Páscoa, né? Eles estavam ali, o título da passagem, inclusive, é a última ceia pascal, ou seja, eles estavam ali cumprindo aquela que era uma das principais festas, se não a principal, daquele povo. Eram 3 as festas principais, mas dentre as 3, talvez a Páscoa fosse realmente uma das mais marcantes, porque ela remete a quê? Quem lembra? Pesach, em hebraico, remete a quê? Ela significa passagem, né? Pulo, passagem, algo nesse sentido. Quando sai do deserto, né? Pesach, portanto, faz uma referência ao êxodo, o início do êxodo, quando são chamados, né, a fugir ali do Egito e preparam-se apressadamente para essa fuga e depois, então, entram naquele processo que seria conhecido como êxodo, sob a condução de Moisés. E aí, todos esses acontecimentos, digamos assim, especialmente essa fuga apressada do Egito, isso ficou registrado na memória e na tradição desse povo na forma dessa festa por meio de símbolos. Então, eles vão tentar transformar toda essa liturgia, vamos dizer assim, da festa, como que numa lembrança perene daquilo que foi vivido pelos antepassados. Cada elemento na refeição, no Seder, que eles chamam, né, que é a refeição da Pesach, da Páscoa, vai ter uma certa significação. Inclusive o próprio cordeiro, e aí nós vamos ter os pães ázimos, nós vamos ter outros elementos sobre os quais a gente vai falar aqui brevemente. Então a gente não pode esquecer isso. Temos ali um contexto muito importante na tradição daquele povo, é uma festa de Páscoa, isso vai trazer uma conotação interessante para esse mergulhar aí o pão na tigela comigo, mas para além disso, temos também o fato da refeição em si, de partilharem uma mesma refeição, ainda mais uma refeição tão importante. E é sobretudo acerca disso que a nota vai falar. No Oriente Médio, era costume colocar-se uma tigela de molho feito de frutas cozidas sobre a mesa, para que os convivas mergulhassem o pão. Nessa cultura, compartilhar a refeição em uma mesa é um sinal de profunda amizade, de confiança plena. Nesse caso, jamais se espera que o companheiro de refeição venha prejudicá-lo, tendo em vista a enorme intimidade que este ato implica. Transportando a imagem para a cultura ocidental, seria o equivalente a ser traído por alguém que frequenta a sua casa ou desfruta de sua intimidade. Então, a gente precisa entender essas nuances do aspecto cultural, porque elas trazem mais intensidade a certas falas, elas trazem uma coloração distinta a certos elementos aqui do texto. Então, essa questão da refeição, ela remonta à mais alta antiguidade, anterioridade, vamos dizer assim, do povo hebreu, que é, por exemplo, a figura de Abraão. Muito antes de se ter qualquer expressão do templo, ou do chamado tabernáculo, que foi aquela versão anterior, né, aquele protótipo do templo que o povo montava durante o êxodo, lá sob Moisés, antes de qualquer expressão de templo,
qual que era o momento mais sagrado ali para Abraão, para os chamados primeiros patriarcas? Abraão, Isaac, seu filho, depois Jacó, que viria a ser chamado Israel. Um dos momentos mais sagrados para eles era justamente a refeição em família, em que a presença divina se afirmava ali por meio da bênção dos alimentos, por meio da bênção da comunhão, de modo que sentar-se à mesa era um ato muito sagrado e, por isso, analisava-se muito bem com quem se sentaria, né? Claro que isso foi, com o tempo, se desviando um pouco do propósito original, porque, por exemplo, aos tempos de Jesus, ele era muito criticado por fazer refeições com os publicanos, com os pecadores, com as meretrizes. Porque qual que era a ideia dos fariseus, na sua visão, na ortodoxia que traziam? Se eu sentar-me numa mesa com um impuro, eu estarei me tornando também impuro. Ou seja, a ideia meio que inversa, né, de que o impuro torna impuro o puro. Quando Jesus vem trazer o outro sentido, a outra lógica. O puro deve estar a serviço, deve servir, deve conviver, não no sentido de partilhar certos hábitos, claro, mas deve estar ali com o coração aberto para servir, justamente para auxiliar na purificação do impuro. Então, não é o impuro que torna impuro o puro, é o puro que auxilia o impuro a se tornar puro. Então, Jesus ele inverte essa ordem, por isso ele sentava-se à mesa e comungava com eles, né, no sentido de ofertar àqueles que já estavam ali desejosos de renovação um estímulo, uma esperança, um empurrão, né, um alento para que pudessem de fato se reformar. Os fariseus não conseguiam ver nesses termos, eles ficavam muito presos ao aspecto mais litúrgico, mais exterior de perder essa pureza, de comprometer essa pureza em estando com eles. Diga. E é interessante como que inverte completamente aquela noção tipo, de o maior tem que servir, né? Porque antes era tipo, não, só quero que os de boa fama, os bem colocados socialmente, os nobres, os gerados, sentem comida para eu me levar. Não, aqui eu vou realmente sentar com vocês porque eu quero ofertar também essa luz para vocês. Quero colocar minha velhinha e acender a sua. Inverte completamente. Ofertar desse pão do céu, né? Ofertar desse alimento divino, ajudando-os a buscar outras bolsas. A atitude de Jesus de convidar Zaqueu? Oi, com certeza. Essa é a ideia. Tanto que, como a gente vê no livro Boa Nova, o impacto que isso gerou entre os próprios discípulos, né? E Jesus, ele sabe disso e ele não fala nada, ele fica esperando o momento adequado. Quando já na casa de Zaqueu sai para fazer outra coisa, então Jesus traz uma lição muito bonita, que está registrado lá no livro Boa Nova, capítulo, acho que chama Servo Fiel, ou alguma coisa assim. Servo bom ou servo fiel. Então, uma lição muito bonita. E aí, claro, todo aquele escândalo é pelo fato dele ser publicano, portanto, considerado, pelo simples fato de ser publicano, ele era considerado já um pecador, um traidor daquele povo, né, daquela nação. Então, esse elemento é muito importante, entender essa significação da alimentação, a importância que se dava, mas, essencialmente aqui, o que ele vai significar, então? Intimidade. Intimidade, proximidade. O que mete comigo a mão na tigela, ou seja, aquele que partilha uma refeição comigo, um coração muito íntimo. De modo que a gente pode traduzir essa expressão, o que mete comigo a mão na tigela, um coração muito próximo. Jesus está falando agora de corações próximos e dos desafios que surgirão na senda, oriundos muitas vezes de corações que não são muito queridos, de corações que não são próximos. É até interessante porque o que eles faziam? Não vou descrever todo o ritual, todo o processo ali de Seder, né, do jantar da Páscoa, mas alguns elementos. Nós tínhamos então os pães ázimos. E por que os pães ázimos? Todo mundo sabe o que é pão ázimo, né? Pão sem fermento, pão não fermentado. O que é a ideia do pão ázimo?
Quando da fuga do Egito, eles receberam a orientação e eles tinham que fugir e se preparar para fugir rapidamente. Então a ideia é que não dava tempo do pão crescer. O pão feito mais rapidamente, sem tempo de fermentação. Então eles mantinham essa tradição do pão ázimo. Claro que o fermento também vai ter um sentido ali do que é puro, do que não é impuro, né? O fermento, aquilo que vai sendo fermentado ali, vai perdendo pureza, tem essa conotação também. O próprio Paulo mais tarde falaria um pouco de fermento, levé da massa toda, no sentido de pode comprometer, né? Claro que o fermento também foi usado no sentido positivo. Tem uma parábola de Jesus em que ele fala que o reino de Deus é como a mulher que colocou 3 medidas de fermento. Colocou uma medida de fermento lá na farinha. Mas o símbolo ali é dessa coisa, assim, para atender a demanda divina, a orientação divina, eu não posso ficar postergando, eu não posso ficar enrolando. Então, o pão ázimo, vamos de pão ázimo mesmo. E importa, acima de tudo, é sermos fiéis a Deus. Então, toda Páscoa eles recapitulavam essa simbologia do pão ázimo. Misturavam o pão ázimo nas chamadas ervas amargas, ou raízes amargas. Tudo isso tem um nome hebraico. Essas ervas amargas, se não me engano, é maror, ou alguma coisa assim, maror. O que é a ideia? Lembrar quão amargo era o cativeiro. Quão amarga era a escravidão. Quão amargo era o tempo em que eles não podiam adorar livremente ao seu Deus. Então, todos os anos, eles recapitulavam isso, para que não se esquecessem do que foi aquela jornada. Como, por exemplo, uma das festas bem conhecidas dele, é chamada Festa das Cabanas, Sukkot, em que eles passam a acampar nas suas casas. Então, tinha casa, eles acampavam numa tenda fora da casa. Para quê? Para lembrar o período em que eles não tinham casa e acampavam na jornada no deserto. Então, os judeus, todos os anos, eles têm Sukkot, a festa de Sukkot, das cabanas ou das tendas, em que eles acampam em tendas para se lembrarem da jornada percorrida pelos seus antepassados. Então, às vezes em cima da casa, às vezes hoje em dia no quintal, né? Hoje as casas são diferentes, né? Mas naquela época, às vezes, faziam em cima das casas. Eles montavam uma cabana ali, uma tenda, e ali eles dormiam. Então, você vai percebendo que todas essas festas, elas estão cheias de elementos que guardam esse simbolismo de toda essa trajetória. Então, o pão ázimo, questão da pressa, o pão rápido, eles precisaram decidir e sair, não dava tempo de crescer. As ervas amargas, para lembrar do amargor desse período de escravidão. E aí nós tínhamos propriamente o que ficava nessa tigela. O que eles faziam? Eles misturavam, faziam uma espécie de sanduíche do pão ázimo com as ervas amargas e mergulhavam nessa tigela, que era formada por uma mistura ali era o único elemento doce do jantar de Seder. Nozes, maçã, vinho, algumas iguarias ali, algumas ervas, como fala? Canela? Especiarias, falei iguarias. Especiarias. Então, eles misturavam, então ficava tipo uma pasta assim, e é interessante que ela tinha uma coloração muito específica. Coloração que visava lembrá-los da argila com que eles trabalhavam enquanto escravos lá no Egito. Muitos deles eram construtores, ficava com uma coloração amarronzada para lembrar da argila, que era o material que eles utilizavam para trabalhar enquanto escravos no Egito. Então, eles faziam essa mistura, pegavam o pão, punham as ervas amargas, misturavam nisso que chama charozet, não sei a pronúncia exatamente no hebraico, mas eles costumam falar de charozet, misturavam e depois, então, ingeriam. Então, é interessante notar que nessa mistura tinha o elemento amargo e o elemento doce. Porque, embora a coloração dessa pasta onde eles colocavam lembrasse a escravidão,
O doce dela era uma mensagem de alento, de esperança. Falando que, lembrando que eles conseguiram dali sair, que eles conseguiram deixar a escravidão para trás. Mas tinha ao mesmo tempo as ervas amargas. Então, é interessante que esse elemento, esse gesto aqui de colocar a mão na tigela, o alimento ali para ingerir, envolve uma mistura de amargura e de doçura. E não será isso, muitas vezes, a essência da relação humana? Um misto de amargura e de doçura? Mesmo entre corações os mais próximos, existem muitos aspectos doces, alentadores da amizade, da proximidade, mas por vezes existirão desilusões, que serão tão mais amargas quanto mais próximo é o coração de nós. Às vezes um familiar, às vezes uma pessoa realmente, não, um cônjuge, um filho, uma mãe, um pai. Então, no símbolo em si, no próprio alimento ali, no gesto, há essa informação, há essa mensagem. Olha, a relação humana é um misto do que é doce com o que é amor. E é preciso saber entender isso, conviver com isso, aceitar isso, entender a natureza humana, se quisermos de fato avançar, se quisermos de fato progredir. Então, há mais do que parece, num primeiro momento, nesse simples gesto de meter a mão comigo na tigela. Aquele que partilha comigo dessa refeição, lembra-me também de que a relação humana é isso, é um misto de ervas amargas com o doce da esperança e da amizade que alenta e que fortalece. E é um ensinamento para o resto da vida para a gente, esse entendimento que está dando, né? Porque a gente vivencia isso no nosso, com a nossa convivência, né? Com familiares, com amigos, né? Muitas vezes tem muito legal, é doce, e muitas vezes a gente tem que ter paciência, engolir algumas coisas amargas, né? Para levar em frente o que a gente tem ainda, né? Os compromissos que a gente tem. Né? Exatamente. Então, o ensinamento começa na vida mesmo, isso aí. Né? Aí você trouxe para nós, então, o que é a essência da lição de hoje. Digamos, decodificado o símbolo, essencialmente nós vamos tratar do quê? Das relações, especialmente das mais próximas. E da mensagem que o mestre está nos trazendo. Olha, esteja preparado. Mesmo os corações mais queridos não poderão sempre nos satisfazer, corresponder a expectativas, a idealizações que nós construímos. Relacionamento humano envolve necessariamente a capacidade de perdoar, de lidar com esse amargor, isto é, com a parte menos nobre ou mais amarga da outra criatura. Relacionamento humano pede, envolve renúncia. Amar sem expectativa. Envolve lidar com ingratidão. Então é disso, essencialmente, que nós vamos tratar. É interessante porque se você suportar um pouquinho aquela amargor e fica só na boca, depois vai ser digerido, vai realmente ficar no corpo, né? Exatamente. Vai trazer aquele sustento real. E sempre notar isso, que para além do amargor, tem o doce. Tem o doce. Tem o doce. Não esquecer nunca desse aspecto, né? Então, a gente trouxe aqui um conjunto de mensagens que, de certo modo, vão frisar isso aqui para nós. E a primeira delas é um comentário justamente ao versículo de hoje, comentário de Emmanuel no livro Vinha de Luz, né? A Neudinha já estava ali dando uma olhada, capítulo 104, chamado Nos Mesmos Pratos. Então, Emmanuel vai comentar aqui Mateus 26, 23. E aí ele começa dizendo o seguinte, ó. Toda ocorrência na missão de Jesus reveste-se de profunda expressão simbólica. Todos esses anos aqui de NEP, 10 anos já estudando o Evangelho, nós temos pelejado, nós temos trabalhado justamente para compreendermos isso. Que no que diz respeito ao Cristo, não há gesto, não há mensagem, não há palavra destituídos de significação profunda para nós. Para quem olha de fora, às vezes pode parecer até assim ingênuo ou tolo. Nossa, mas os caras
se detém num detalhezinho como esse, não tem nada nisso aí, se estão tirando isso aí, sabe-se lá de onde, do que. Mas para nós, que estamos buscando o espírito da letra, que estamos buscando aprender com esses que vão mais à frente que nós mesmos, na senda da evolução, nós vamos percebendo o quanto isso é uma verdade, que está sempre muito associada à lógica, à clareza da mensagem, né? Então, tudo que a gente vai buscando extrair, não fazemos apartados da lógica, da razão a nos conduzir. Claro, uma razão trabalhada pela sensibilidade também. É importante mencionar isso, né? Porque para muitos e muitos corações ainda, estudar o Evangelho nesses moldes parece, com perdão do termo aí, uma besteira. Ah, mas o que eu vou tirar de uma frase como essa? Só uma descrição, não tem nada demais nisso. Mas quando você olha para a vida que nos cerca, ela mesma nos atesta a realidade dessas coisas. Se a gente souber chegar aqui no cerne. Então, o que Emmanuel está tentando descrever, olha, toda ocorrência na missão de Jesus reveste de profunda expressão simbólica. Ela está revestida. Eu preciso aprender a tirar o véu para alcançar o que é essa profunda expressão simbólica. Dificilmente o ataque de estranhos poderia provocar o calvário doloroso. Os juízes do Sinédrio, pessoalmente, não se achavam habilitados a movimentar o sinistro assunto. Nem os acusadores gratuitos do mestre poderiam, por si mesmos, efetuar o processo infamante. Reclamava-se alguém que fraquejasse e traísse a si mesmo. Então, ele traz aqui uma reflexão sobre a conjuntura, voltando um pouco ao que nós comentamos lá no versículo 21, quando a gente falou de livre-arbítrio, determinismo e tal. O Emmanuel faz aqui uma reflexão sobre a conjuntura. O Sinédrio, embora tivesse muitas resistências a Jesus e quisesse, de fato, criar para ele armadilhas, justamente pelo apoio popular de Jesus, eles ainda não conseguiam fazer. Mas a partir do momento que começa a ter começa a se ter essa sensação de que internamente o movimento estava rachado, aquilo cria uma fresta, uma brecha, da qual se serve o Sinédrio. E aí o Sinédrio também consegue, por meio da manipulação, ludibriar, envolver a multidão, que passa a advogar a causa da crucificação daquele mesmo que ela havia exaltado alguns dias antes. É interessantíssimo pensar como é que a multidão é tão volátil de sexta para domingo, né? Da entrada triunfal, perdão, de domingo, da entrada triunfal no domingo até o momento ali da prisão de Jesus. Então, reclamava-se alguém que fraquejasse e traísse a si mesmo, alguém de dentro. E aí o Emmanuel já começa a tirar uma primeira reflexão para nós. A ingratidão não é planta de campo contrário. O que ele quer dizer com isso? Ou seja, a ingratidão do adversário te incomoda muito. Agora, a ingratidão do amigo, do familiar, do companheiro de centro espírita. Ou seja, a ingratidão é tão mais dolorosa quanto de mais próxima ela vem. Da pessoa que você mais depositou ali esperança, expectativa, convivência, tempo, dedicação. Quanto mais ela pertence a um círculo mais próximo, maior será a expressão dolorosa da ingratidão. Pessoa que eu nunca vi direito, nunca conversei, e que acabou sendo ingrata, isso aí releva, passa, você nem lembra direito. Agora, a pessoa que convive todo dia, a pessoa que você tem uma história e tal, ali aquilo marca, aquilo grave. A expectativa que a gente tem. Sim, é a natureza do nosso amor ainda mesclado. A gente acha que a gente não, assim, como espíritos, nunca temos esse tipo de... Não podemos ter, né?
tipo, de errar, de fala assim, a ingratidão mesmo. Só que a gente é espírito, a gente erra, né? Não cogita disso, né? Dessa possibilidade. Porque a gente tem como nós estamos falando aqui de Judas, ele teve tantas outras coisas, né? Que trouxe nessa encarnação, né? Todas aquelas suas tendências, né? Exatamente. Tendências que estavam ali, como a gente viu lá quando falamos do livre-arbítrio, do determinismo, ele tinha os pendores, tinha as tendências. Jesus foi colocando ali a lupa naquilo, foi orientando, foi ajudando, mas Judas acabou deixando aquilo crescer. Então, assim também nós e os corações ao nosso redor. Então, a gente precisa estar preparado, precisamos estar conscientes de que isso é uma realidade ainda por muito tempo, no âmbito das nossas convivências. Só em mundos felizes, em orbes mais sublimados, em que essa amizade, esse caldo da amizade, digamos assim, não estará marcada pela presença de um certo amargor, né? Em mundos mais elevados, aí a amizade já está realmente purificada. A devoção, o devotamento de uma e de outra parte e a compreensão de ambas as partes. Então não há mais espaço para ingratidão, para uma traição, etc. Mas no nosso plano, isso ainda é uma realidade passível de acontecer. Eu tive uma experiência há pouco tempo e ainda não. Está aí marcando, né? Consigo aceitar. É um processo. Essa pessoa que partiu, assim, A gente lembra até aquela frase. Eu não. Mas vamos conformando, querida. Vamos trazer o açúcar para esse doce aí. Vamos trazer. É muito fácil a gente se colocar em situações de vida corriqueiras, a gente não esperava isso de vida. Eu não esperava. Eu ia citar aquela frase conhecida, né, da história do Júlio César, né? Até tu, Brutus. Essa frase passou a história como essa expressão, né? Mas de você eu poderia esperar de todo mundo, mas até de você, tipo assim, até tu, Brutus. Que era... E aquela coisa de você endeutar uma pessoa e falar que aquela pessoa é tão maravilhosa, você não é capaz disso. E as tendências anteriores? É isso. Aí que tá. E as tendências anteriores? Que ele estava guardando, né? Isso. Ele estava guardando e, de repente, não conseguiu. Né? Mas, de uma certa forma, a gente tem culpa no cartório da situação. Porque há muito tempo que eu penso, por um aprendizado, que a gente só se decepciona com as pessoas quando a gente espera delas mais do que elas podem dar. Culpa no cartório nesse sentido. A gente esperou mais do que ela Mas no podia caso dar. do Cristo, não. Aí é outro patamar. Eu estou dizendo no relacionamento. Porque, via de regra, a gente espera muito das pessoas, né? E não cogita de que elas não podem nos dar tudo que a gente espera delas. Isso. São humanas e estão num processo de evolução. E ela mesmo, né? Isso é mais difícil de tudo, porque quando a gente comete alguma coisa, a gente não esperava mais isso da gente mesmo, né? Porque, então, acho que isso é muito difícil quando acontece, sabe? Que estão pondo no lugar da pessoa que está traindo aí, né? Está traindo o outro, mas está traindo a si mesmo, né? Que é o mais complicado, né? Porque você já tem o conhecimento e acaba fazendo coisas que não. Terceira, diga lá, A querida. gente confia na pessoa, né? A gente confia naquilo que a gente constrói. Isso. Né? Na relação, né? Aquilo que você divide, compõe, né? Às vezes cuidado com o tempo, na dedicação, né? Você confia naquela construção, né? Não é só uma pessoa isoladamente, você confia na Sim. Que é muito comum em relacionamentos, né? Por exemplo, conjugais. Por isso tão dolorosa, uma traição afetiva, etc. Porque há aquele depósito de confiança que existe numa conjugalidade, por exemplo, mas também em outras formas de relação. Então,
que a gente trouxe aqui, né? A gente trouxe muitas perspectivas, sim, a natureza humana do outro, a minha relação com esse outro, e como a Tarsila mencionou, né? Às vezes a gente está mais desarmado em relação a esse outro, em que a gente confia mais, e naturalmente não seremos daqueles que dirão assim, maldito o homem que confia no homem, embora isso esteja lá nas escrituras, mas claro que pede uma análise mais profunda de nós. Não é para viver essa vida assim também sempre, né, de não confio em ninguém, não me abro a ninguém, não é essa a ideia. A ideia é que, aliada a essa confiança, exista uma outra natureza de amor e de compreensão da natureza humana que nos torne mais preparados para lidar com situações como essa. Aí a gente volta à passagem que nós estudamos da armadura de Deus, da armadura divina, porque confiamos, construímos algo em conjunto, esperamos que a pessoa, né, oferte o melhor e tal, mas se eu também estou construindo em mim essa segurança que nasce da comunhão com o divino, da compreensão da vida das pessoas, em surgindo uma decepção, aquilo não terá sobre mim um efeito tão devastador quanto teria se eu não tivesse esse amor, essa estrutura interna mais bem preparada para lidar com a natureza humana. E é de certo modo isso que Jesus está dizendo, olha, na natureza humana, nas relações humanas, estejam preparados para isso. Criem relações, construam amizades, ele mesmo nos orientou, confiem sim, estabeleçam vínculos de confiança, mas também incluam como parte do quadro de experiência a possibilidade de que, às vezes, algumas dessas pessoas não irão corresponder integralmente àquilo que se desejaria. Isso é parte também da natureza humana. E nosso coração precisa estar sendo preparado para isso, com uma natureza de amor e de compreensão diferente daquela que temos tido até aqui. Então, é mais ou menos por aí que nós vamos seguir. Alguém tinha levantado a mão aí? Não fui eu, Arthur, mas eu ia falar uma vírgulazinha só do que você comentou, mas já foi explicado muito bem. Obrigada. Maravilha. Então, vamos seguir aqui na mensagem. E o Emmanuel vai dizer, o infrator mais temível em todas as boas obras é sempre o amigo transviado, o companheiro leviano e o irmão indiferente. Então, amigo, companheiro, irmão, vínculos de proximidade, que muitas vezes serão marcados, algumas vezes serão marcados por essa, entre aspas aqui, traição. Né? Claro que traição aqui está significando um espectro de posturas, desde a ingratidão até uma postura realmente de prejudicar uma outra pessoa, voluntariamente e tal. Não obstante o respeito que devemos a Judas redimido, então o irmão está falando, Judas já está redimido, fiquem tranquilos, nós só estamos lembrando o caso dele para aprender com seus tropeços. Convém recordar a lição em favor do serviço de vigilância, não somente para os discípulos em aprendizado, a fim de que não fracassem, como também para os discípulos em testemunho, para que exemplifiquem com o Senhor, compreendendo, agindo e perdoando. Então, lembrar da história de Judas, tanto para que não sejamos nós aqueles que traem, como também para que, em sendo os traídos, saibamos também lidar como Jesus nos ensinou a lidar. Não só para não repetir o gesto ou a atitude de Judas, como também para nos espelharmos na atitude de Jesus perante Judas. Nas linhas do trabalho cristão, não é demais aguardar grandes lutas e grandes provas, considerando-se, porém, que as maiores angústias não procederão de círculos adversos, mas justamente da esfera mais íntima, quando a inquietação e a revolta, a leviandade e a imprevidência penetram o coração daqueles que mais amamos. Quando você pensa, por exemplo, vou pegar aqui o caso de Chico Xavier. O que vocês acham que doía mais para ele? A perseguição da revista O Cruzeiro, ou de outros, ou quando o seu próprio sobrinho, por uma série de elementos ali de processo, acabou levantando acusações levianas contra o tio?
Está aí no livro, inclusive, que o Carlos abordou ano passado no encontro aqui, do Calvário à Redenção. A história da irmã do Chico e do sobrinho dele, filho dessa irmã, que foi aquele que, a Mauri Pena, que levantou as acusações contra ele. Quanto aquilo foi doloroso para o Chico. Quanto foi doloroso para o Chico, a ponto de ser um dos principais motivos para ele ter deixado o Leopoldo. Porque os nossos convívio nos conhecem, né? Não sabe os de longe não conhecem. Do Cruzeiro não conhecia ele, mas o sobrinho conhecia, né? Então, dói muito. Dói muito. Aquele que foi um grande companheiro por alguns anos de tarefa mediúnica, que depois seguiu por outros caminhos, também foi uma das maiores dores do coração do Chico. Ele nunca comentou de público o assunto, né? Sempre se falava desse companheiro que seguiu outros caminhos, se falava com muito respeito, mas tanto quanto possível era bem discreto. Mas foi uma das maiores dores para o seu coração. Porque corações muito próximos. De modo geral, então, só voltando aqui, o Emmanuel diz: não é demais aguardar grandes lutas e grandes provas. Se nós estamos na seara cristã, nos propondo ao trabalho cristão, não nos esqueçamos disso. Não é demais aguardar, ou seja, não é ilusório, não é exagero aguardar grandes lutas, grandes provas, porque é da essência do trabalho cristão sermos submetidos àquilo que antes da mensagem do Evangelho não estaríamos prontos para lidar. E aquilo que há de nos aperfeiçoar de maneira incomparável a qualquer outra experiência. Por isso, Emmanuel conclui: de modo geral, a calúnia e o erro, a defecção e o fel partem de nossos opositores, não partem de nossos opositores declarados, mas sim daqueles que se alimentam conosco nos mesmos pratos da vida. Aqui os mesmos pratos da vida representam os círculos de intimidade, a família, o companheiro de casa espírita, de tarefa espírita, o cônjuge, às vezes, né? Companheira, o amigo. Conserve-se cada discípulo plenamente informado com respeito a semelhante verdade, a fim de que saibamos imitar o Senhor nos grandes dias. É interessante que eles chamam de grandes dias, né? Grande dia. Justamente os dias que vão mostrar o maior desenvolvimento da pessoa. A pessoa fala: não, esse foi o pior dia da minha vida. O Alto está dizendo, nos grandes dias. Eu me lembro do livro Há 2000 anos. O Emmanuel põe exatamente esse título, capítulo 8 da primeira parte, no grande dia do Calvário. Para muitas pessoas, o dia mais triste da história da humanidade. O Emmanuel põe no grande dia do Calvário. Que foi o dia mais glorioso em termos de testemunho também. A mesma coisa aqui, o Emmanuel está pondo o quê? Nos grandes dias, por quê? Porque, talvez, no primeiro momento, você vai achar que foi o pior dia da sua vida. Mas depois você vai entender a finalidade dessa erva amarga, despertadora. Diga. Imaginando assim, né? Esses espíritos que, por exemplo, caíram em momentos como esse, a marca ali de realmente provar um testemunho tão grande, um perdão, uma compreensão do coração, depois que ele observa, percebe isso, seja um plano espiritual, em algum momento da vida dele, aquilo é uma marca gigantesca de transformação para ele. Não tem mais como tirar essa marca dele e perceber tudo que ele recebeu em troca. Então acaba sendo um grande dia nesse sentido também, né? Tem até alguns casos, eu acho que tem um caso no Céu e Inferno ou na Revista Espírita, que descreve um exemplo como esse. O que acontece? Geralmente, essa pessoa que foi muito ingrata, que traiu e tal, depois que ela desperta, o que ela solicita? Uma vida de devoção àquelas pessoas que ela prejudicou, amigo, parentes, etc. No caso lá, eu acho que o indivíduo ele havia reencarnado como mordomo de uma casa lá, de uma família, porque ele queria, assim, do fundo, com todas as forças da sua alma, devotar uma existência inteira àqueles indivíduos aos quais iria servir, porque numa existência anterior eles o haviam auxiliado, haviam sido bons para com ele, e ele, no entanto, havia sido ingrato.
Então, a maneira que ele sentia de reparar aquilo é agora ser um servidor fiel, dedicado, devotado daqueles corações para os quais havia sido tão ingrato. Geralmente isso acontece no transcurso aí das encarnações, né? Você falou uma coisa, Pedro? Não, eu estou pensando assim, avaliando o que significa tudo isso que nós estamos fazendo aqui. Uma coisa é você ler o Evangelho de uma maneira superficial, outra coisa é você traduzir para realmente o significado de tudo que é revelado. Esse é o ouro do Espírito, né, querido? Diga, Beto. Não, com relação ao que o poeta disse aí, Raoni, para quem não sabe, é carinhosamente de poeta, porque ele é mesmo. Mas o sofrimento daquele que quando trai ou faz alguma coisa que machuca, quando ele cai em si do estrago que ele fez, né, em corações. Eu me lembro que uma vez, uma palestra que eu assisti de Paulo, ele contou o caso de uma mãe que teve o seu filho assassinado e, posteriormente, ela visitou o assassino na prisão e de coração disse para ele: eu te perdoo. Imagina a situação de quem fez isso diante de uma mãe que teve a grandiosidade de dizer: eu te perdoo. De certo modo, Saulo em relação a Estevão. Né? Na hora que ele cai em si, do quão ingrato ele havia sido para com o amor e a paciência, a misericórdia de Estevão, o que ele quer? Eu quero consagrar minha vida sendo um fiel espelho que foi a vida dele. Tanto que muda o nome por causa dele, em homenagem a ele, porque despertou daquele estado de ingratidão. E quis agora devotar-se, né, àquela memória. Perdoa, né, o assassino. Ela vê o assassino como um filho. Sim. Muda. E deixar bem reviver o perdão. Sim. Mas quando a gente passa por essa situação, eu posso falar com certeza. Você sabe, né? É assim que eu penso. E se fosse o meu filho, entendeu? Sim. Então, para a mãe não tem jeito. Então, eu tenho que ter o coração de mãe para saber. Ele fez uma coisa que não devia, mas se é meu filho, eu vou amar do mesmo jeito. Eu não vou deixar de amar. Então, a gente, com as situações que a gente vai passando, a gente vai aprendendo mesmo, né? Porque aquela história de se colocar no lugar do outro. Tem um caso, inclusive, bem similar a esse que o Beto contou, no caso que o Divaldo, né, trouxe. Tem um que o Chico nos traz por meio de uma psicografia. Caso bem similar, assim, a mãe, no caso, estava ali servindo sopa, né, na atividade assistencial, quando o assassino de seu filho comparece ali como um necessitado, e alguém ali da tarefa diz: olha, sabe quem é aquele lá? Tá? É o assassino, né? E ela vai e serve sopa para ele. E aí ele fica impressionado, marcado, fala: mas você não sabe quem eu sou. E ela fala: em nome de Jesus, meu filho, você é meu irmão. E, então, assim, são exemplos como esse que denotam essa grandeza, né, de apreensão e um amor já mais próximo daquilo que é o referencial, que é justamente sobre o que Jesus vai falar conosco agora numa outra mensagem que a gente trouxe, que está no livro Boa Nova, capítulo de número 12, Amor e Renúncia. Os capítulos mais bonitos aí do Boa Nova, que começa com um diálogo de Pedro e Jesus, entre Pedro e Jesus, logo após as bodas de Caná. Pedro fica encucado com o fato de Jesus ter transformado a água em vinho, e vai perguntar para Jesus o porquê daquilo. E aí o assunto vai caminhando para a questão da amizade. Jesus simboliza ali o vinho como o vinho da amizade. Estou com os meus amigos, quero bem a todos eles e tal e tal. Mas depois que ele fala disso, Pedro, provavelmente, lembra-se ali de alguns casos de ingratidão, de amigos que foram ingratos e tal.
E aí ele pergunta para Jesus: e como devemos proceder quando os amigos não nos entendam ou quando nos retribuam com ingratidão? E aí Jesus responde: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência de sua vida. Então aqui nós estamos no limiar de transição entre o amor dito filia, no grego, e o amor chamado ágape. O amor filia é o amor em que há ressonância, é o amor da amizade, em que há correspondência, a compreensão mútua. Agora, o ápice do amor, a divinização do amor que está expresso, esse amor sublime em Cristo, é o ágape. E o que é a grande diferença dele para o amor filia? No amor filia, a recompensa, a retribuição, a ressonância é a sua própria essência da amizade, né? A correspondência. Agora, no amor ágape, a pura oferta. E a oferta é a essência desse amor. Poderíamos dizer que a grande meta da vida e da evolução é descobrir que esse é o amor que mais alimenta. Como o Chico disse certa feita para uma senhorinha que chegou lá para ele, reclamando disso, né? Ah, dificuldade no trabalho, as pessoas tal, falta, não compreende, não retribui, e tal, e tal, e tal. Afinal, ele chegou, pegou nas mãos dela e falou: minha filha, você precisa aprender a se nutrir do amor que você dá. Não é essencialmente o que Jesus está ilustrando na passagem, no diálogo com a mulher samaritana? Quem for beber desse ou daquele poço, um dia a água pode faltar. Agora, quem beber da água que eu lhe der, essa água nele se tornará uma fonte a jorrar para a eternidade. Ou seja, nunca faltará. Então, figuremos os poços como sendo os nossos amigos, como sendo aquelas sensações que nos agradam, como sendo os objetos de apreço. Um dia o poço pode secar, o amigo pode sair, o objeto pode ser perdido, a sensação pode faltar. Agora, a água que o Cristo nos dá ajuda-nos a encontrar em nós uma fonte que não cessa. É o amor que se serve, é o amor que se oferta. Esse não há risco de faltar. Daí deriva a verdadeira saciedade. E é exatamente o que Jesus está dizendo. A essência de sua vida é o ato de dar. É o amor que nós precisamos construir e buscar. Diga, Marina. Boa noite, pessoal. Eu tenho pensado muito numa frase que a gente comentou há um tempo atrás, que é o amor pelo sacrifício. Né? Só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração. E eu fico tentando entender, né, um pouco mais o que é, como amar o sacrifício, né? Como se devotar àquilo, como querer aquilo, né? E a gente falando sobre esse amor ágape, né? E amar e se nutrir desse amor, eu acho que vai se relacionando também, né? Com amar o sacrifício, com se nutrir disso. Exatamente, querida. Até porque é preciso sempre lembrarmos que esse sacrifício aí não é um sacrifício em vão, não é um martírio destituído de propósito, não. É o sacrifício feito no serviço pelo bem, no serviço ao amor. Então, esse é o amor que nos engrandece, que nos sacia, quando eu me coloco como instrumento dessa força amorosa da vida. Então, essa mensagem, essa frase aí, está um pouco mais à frente nesse mesmo livro, no diálogo entre Jesus e Maria Madalena. E ela era tipo a mulher samaritana, que tinha acesso ali aos poços, né, os mais repletos de recursos e tal, e, no entanto, sentia uma sede devoradora.
Jesus chega e fala para ela, olha, os poços do mundo estão viciados, Madalena, porque você está baseando a sua satisfação naquilo que é sensação efêmera, em certas paixões, em certos vícios, em certos excessos que você se entregou. Mas eu vos digo que, em verdade, que só o amor associado a uma causa nobre, o consagrar-se, inclusive dar-se saúde, tempo, recurso, vida, enfim, o que você é a uma causa nobre, só isso que te sacia. E onde que ela vai descobrir o maior grau de saciedade da sua vida? Quando ela vai morar juntamente com os rancenianos, com os leprosos. Ali ela vive até o fim dos seus dias, contraindo a rancenice e desencarnando nesses mundos. Assim ela encontrou a saciedade que ela não havia encontrado quando tinha todos os favores, quando tinha todos os prazeres que lhe era dado alcançar. Ela, associando-se a uma causa de amor, encontrou a saciedade que não havia encontrado até então. Então, voltando aqui, olha o que Jesus diz. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesmo um tesouro. Então, olha que bonito isso, gente. O que é o mais valioso da amizade? Não é o que o amigo vai retribuir, é a capacidade de amar esse amigo. É o mais valioso da amizade. Capacidade de sentir uma grande afeição por alguém. É o que há de mais valioso. Muito mais do que o que esse alguém vai trazer de bom. Porque denota um coração maduro, denota um coração livre, né? Denota um coração purificado dos interesses pessoais. Então, a afeição em si, a amizade em si é que é o maior tesouro, não o que ela me traz de volta. Diga. Não, eu estava pensando nessa relação, porque às vezes a gente fica nessa sede de amar, de buscar o amor, e quando na verdade é amando que você é encontrado pelo amor. Exato, porque você vira o próprio canal, né, do amor divino para outras criaturas, para a vida como um todo. Então, ele segue, a compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa, ou seja, uma bênção se houver correspondência, se o amigo nos compreender. Poucas coisas da vida são tão agradáveis quanto encontrar um coração e uma alma que se afinizam contigo em termos de ideal, que conseguem compreender os seus anseios de serviço, de crescimento, de busca de infinito. Poucas coisas são tão agradáveis do que essa ressonância alma a alma. Beleza, seja para nós a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros. Então, o senador não conseguia acompanhar os anseios de Lívia, mas ela sabia que Jesus a compreendia. E que ela, então, compreenderia, por sua vez, a impossibilidade momentânea do seu amado, o senador. Ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários ou mesmo em nossos algozes, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. O que é a maior alegria, gente? É a gratidão, é o reconhecimento, o aplauso, ou a alegria de sentir a paz na sua consciência de que algo de bom você fez para aquele alguém? De que algum gesto de amor, de luz você deixou naqueles passos? Isso ninguém, nem ele pode te tirar. Esse é o tesouro mais valioso. Então, olha como Cristo ali apresenta-nos todo um novo paradigma do que seja o amor a ser buscado, a ser construído. E por isso ele diz mais adiante, o vinho de Caná, e aqui são palavras proféticas, o vinho de Caná poderá um dia transformar-se no vinagre da amargura. Olha a mistura aqui, do doce com o amargo. O vinho de Caná um dia poderá ser tisnado pela amargura da traição, pelo fel, né? Contudo, sentirei mesmo assim júbilo em sorver, por minha dedicação aos que vim buscar para o amor do Todo-Poderoso. Eu, assim como o mestre comeu aqui, né? As ervas amargas, misturada lá com
aquela pasta que era doce, o charizoto, charoceta aqui, assim também. Mesmo que o vinho da alegria, da amizade, um dia fosse tisnado pelo vinagre da amargura, ele, de muito bom grado, o sorveria. E aí, mais adiante, nesse capítulo, o Humberto Campos conclui, né, dizendo que ninguém no mundo jamais conseguiu elevar à altura em que o Senhor as colocou a beleza e amplitude dos elos afetivos. Mesmo porque a sua obra inteira é a de reunir, pelo amor, todas as nações e todos os homens no círculo divino da família universal. Mas também, por demonstrar que o reino de Deus deve constituir a preocupação primeira das almas, ninguém como ele soube retirar-se das posições no instante oportuno em obediência aos desígnios divinos. Mais adiante, Jesus ensina as criaturas nessa hora suprema a excelsa virtude de retirar-se com a solidão dos homens, mas com a proteção de Deus. Ele que transformara toda a Galileia numa fonte divina, que se levantara com desassombro contra as hipocrisias do farisaísmo, que desapontara os cambistas no próprio templo de Jerusalém, como advogado enérgico e superior de todas as grandes causas da verdade e do bem, passa no dia do Calvário em espetáculo para o povo, com a alma num maravilhoso e profundo silêncio. Sem proferir a mais leve acusação, caminha humilde, coroado de espinhos, sustendo nas mãos uma cana imunda à guisa de cetro, vestindo a túnica da ironia sob as cusparadas dos populares exaltados. No momento do Calvário, Jesus atravessa as ruas de Jerusalém como se estivesse diante da humanidade inteira, sem queixar-se, ensinando a virtude da renúncia por amor do reino de Deus, revelando por essa a sua derradeira lição. Nós podemos seguir se a gente dá o bom senso, né, de escolher esse caminho, né, seguir Jesus, nossa vida vai ser, mesmo que sofrida, mas vai ser maravilhosa, né? É preciso tragar juntamente com o doce as ervas amargas, é preciso, pois façamos. É parte sine qua non do processo se quisermos seguir com ele. Relacionarmos no mundo, no plano em que ainda estamos, envolve isso. E a habilidade, portanto, de perdoar, de renunciar, compreendendo a possibilidade e o patamar mesmo, a condição de cada um dos corações que estão ao nosso redor. Ele ainda põe aqui um pouco antes, né? Depois da magnífica vitória da entrada em Jerusalém, é traído por um dos discípulos amados. Negam-no os seus seguidores e companheiros. Suas ideias são tidas como perversoras e revolucionárias. É acusado como bandido e feiticeiro. Sua morte passa por ser a de um ladrão. Então, de fato, profética a fala dele, dizendo que aquele vinho um dia seria maculado pelo vinagre da amargura e ainda assim, por amor, ele o sorveu, ensinando-nos a lição. Estava pensando no que a gente discutiu logo no começo, né, dos rituais aí do povo judeu, que me passaram muito uma ideia de trazer através ali dos sentidos físicos mesmo, né, enfim, memórias afetivas, no sentido do movimento assim de lembrar com gratidão do que fizeram aqueles que nos antecederam ali. Então, desse movimento de, assim, vamos lembrar da gratidão para com tudo que a gente tem hoje, porque quando a gente está vivendo num momento de mais conforto, é fácil esquecer das dificuldades. Então, dessa importância de manter os nossos relacionamentos, então, de trazer sempre à tona, olha, lembrar desses momentos positivos e de lembrar com gratidão. Sim. Então, esse movimento de sempre estar relembrando com gratidão das coisas, assim, me marcou. E a mistura ali sobre o que a gente falou, né? As ervas amargas com aquela pasta ali doce, lembrar desses aspectos doces e positivos da amizade, que é o que Jesus falou aqui. Aquilo que você fez, aquilo que você deixou, o legado, essa alegria de ter ajudado, essa alegria de ter sido útil, ainda que o outro não tenha compreendido a fundo,
isso te traz em si também uma alegria, um alento, um estímulo para você seguir, com a certeza também de que aquela condição do outro é temporária. Cedo ou tarde, ele há de repensar, de amadurecer, e aí os aspectos positivos, mais adiante, serão relembrados e multiplicados ainda mais, né? E as ervas amargas ali ficarão no pretérito. Diga, Thelminha. Arthur, agora sim, pessoal, para nós lembrarmos do capítulo do Evangelho, capítulo 13, não sai a vossa mão esquerda o que dê a mão direita o que dê a vossa mão esquerda. Ali está em Lucas, né, no capítulo 14, no versículos de 12 a 15, mais da metade ali para frente da citação, quando Jesus diz assim, quando deres um festim, e vamos entender, então, uma festa, nós estamos convidando aqueles amigos, né, aqueles mais chegados. Quando deres um festim, convidai para ele os pobres, os extropiados, os coxos e os cegos, e sereis ditosos, por não terem eles meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Aí ele diz, um dos que se achavam à mesa, de novo aí a mesa, né, ouvindo essas palavras, disse-lhe, feliz do que comer do pão no reino de Deus. É exatamente essa alegria que você está falando, né, se referindo. Você percebe que se você aceitar, se você compreender, se você tiver aquele convívio, a misericórdia mesmo, entendendo da situação do outro, porque nós também temos as nossas misérias, né? Aí sim nós estaremos sentindo um alívio, né? Uma gratidão nossa por Jesus, podendo estar entendendo toda essa situação que ele lá atrás advertiu, né? Ensinou, orientou. Eu achei que teve uma conexão muito forte, né, com essa citação de Jesus. Sim, é interessante, né? Porque num aspecto simbólico, quando Jesus traz-nos essa orientação, olha, quando você for dar um banquete, não chama só os amigos, não chama só, digamos assim, aqueles de quem você gosta. A gente pode pensar isso internamente, né, no plano de cada indivíduo. Olha, na mesa da comunhão com a sua vida aí, a partir do que você faz, dos exemplos, etc., não traga a essa mesa só o melhor aspecto das outras pessoas. Considere também o aspecto estropiado das outras pessoas, o que não é tão nobre. Considere que elas também têm essa parte e que essa parte também fará parte do banquete, do convívio, da convivência. E que é nosso dever também ofertar a essa parte menos nobre, menos digna das outras pessoas, o pão do perdão, do amor, da compreensão, a fim de que justamente essa parte estropiada do outro possa ir sendo retificada, possa ir sendo transformada, né? Assim como internamente esse convite ao banquete, quando Jesus fala para a gente chamar à mesa não só aqueles que são mais agradáveis, mas os estropiados, diz respeito também às nossas imperfeições, ou seja, traga para o banquete da análise, da reflexão íntima, do conhecimento de você mesmo, também as suas partes menos nobres. Não as desconsidere, não as deixe de lado, traga elas também, porque elas majoritariamente é que precisam desse pão, o pão do Evangelho, do exemplo do Evangelho. Assim também em relação às outras pessoas, né? E Kardec tratou, então, desse tema com os espíritos também. Tem duas questões aqui muito pertinentes, estão lá na última parte, né, do Livro dos Espíritos, quarto livro, tem um subtópico aqui chamado Decepções, Ingratidão, Afeições Destruídas. Subtópico aqui, bacana, né? Questões 937 e 938 do Livro dos Espíritos. Vamos lê-las e meditar sobre elas. Questão 937, Kardec pergunta assim: as decepções que nos fazem experimentar a ingratidão e a fragilidade dos laços de amizade não são também para o homem de coração uma fonte de amargura? Ou seja, na tigelinha lá da amizade, não tem também as ervas amargas? Tem também. O que fazer disso, né? Basicamente. Os Espíritos respondem, sim, mas já vos ensinamos
a lastimar os ingratos e os amigos infiéis. Eles serão mais infelizes que vós. E é o que foi falado aqui. A partir do momento que eu olho para a condição dele, coloco-me um pouco na condição dele e no que há de sobrevir quando ele despertar para a amargura dessa ingratidão, eu não consigo mais ter tanta repulsa. Pelo contrário, começa a brotar em mim compaixão. Você fala, meu Deus. Que é, aqui em outro caso, quando você começa a se colocar na condição, por exemplo, de um político corrupto. A primeira sensação é revolta, é indignação. E existe até uma certa medida de indignação que seja justificável para a transformação das coisas. Mas a partir do momento que você começa a mergulhar um pouco mais naquela vida, naquela condição, naturalmente você começa a sentir compaixão, porque você fica imaginando, meu Deus, olha o alcance do desajuste. Porque não é prejuízo a uma pessoa, é prejuízo a uma coletividade inteira. Então, imagina a dimensão da reparação. Uma oportunidade, eu fiquei pensando numa colocação de Chico, quando ele dizia, oremos pelos nossos governantes, pelos nossos políticos, que é a mesma coisa. Eu comecei pensando aqui, eu falei, olha, tem toda a razão de ser. Oremos para que eles façam melhor pela coletividade, porque nós estamos inseridos nela. Mas oremos também por eles, por aquilo que eles poderão passar se agirem na corrupção e tal, assumindo débitos tão grandes por conta da coletividade, né? Que são espíritos que estão numa situação que vão sofrer por demais depois, né? Acho até que a gente deveria orar mais por eles do que pelos outros. Porque a situação deles está sendo mais difícil. Como cidadão, tudo bem que a gente analise e procure... Não, sim, analisar os atos faz parte do contexto. Mas como espíritos irmãos, a gente tem que se compadecer. Não, e há que se diferenciar também, pecado de pecador. Né? Uma coisa é analisar os atos. Os atos precisam ser analisados, precisam ser questionados, etc. E tal, pelo bem da coletividade, pelo bem comum. Agora, outra coisa é misturar, né, pecado e pecador, desumanizando, desconsiderando aquele espírito. Então, os atos são sempre passíveis de análise, de consideração, etc. Agora, o espírito em si pede de nós comiseração, pede de nós oração, né, misericórdia, porque é aquilo que está lá na parábola, né, da uma ovelha apartada do rebanho, quando as 99 são deixadas lá no pasto para ser buscada aquela uma. E o Senhor, então, diz que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que já estão mais ou menos no caminho. Então, aquele que está mais desviado é justamente o que pede mais solicitude, compreensão e misericórdia. Estamos no princípio dele. Dá para perceber uma coisa muito importante. Uma das coisas principais da nossa vida é a conquista do amor, a possibilidade de viver de maneira amorosa. Mas isso só é possível depois que a gente desenvolve essa conquista. Sim. O amor verdadeiro é fruto dessa consciência. Essa consciência da realidade espiritual, da evolução tal qual ela é, da vida no seu quadro mais amplo. Se eu considero só o indivíduo no recorte dele aqui agora, tal personalidade, torna-se quase que impossível ter uma visão misericordiosa e compassiva. Preciso entender o todo da jornada. Voltando aqui à resposta dos espíritos, a ingratidão é filha do egoísmo. E o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis como ele próprio foi. Pensai em todos aqueles que fizeram mais bem do que vós, que valeram mais que vós, e que foram pagos pela ingratidão. Só lembrar de Jesus, que se você está reclamando de ingratidão, lembra de Jesus que você esquece na hora. É só você lembrar o quanto de ingratidão nós temos tido para com ele, que você esquece todas as ingratidões que os outros têm tido para contigo. É aquela parábola é a parábola do credor incompassivo. O indivíduo foi lá, devia 10 mil talentos. Gente, 10 mil talentos é toneladas de ouro. É que Jesus carregou mesmo na mão da parábola para dizer assim, o tamanho da dívida. Chega lá,
Ah, Senhor, tem misericórdia de mim, eu vou pagar quando der e tal. E o Senhor é compassivo. Sai dali, o indivíduo devia para eles, eu não lembro exatamente agora, 10 dinheiros lá, denários. Denário é pagamento de um dia, não era nada de ouro. Né? E aí o que ele faz? Ah, paga, senão eu vou te entregar. O Senhor foi lá, traz de volta o indivíduo. Né? Traz de volta aqui. Por quê? É isso. Ele esqueceu de olhar para quem está acima e ver a dimensão da sua ingratidão, entre aspas, a dívida ali, representada. Mas ele olha muito facilmente para os que estão abaixo, para os que estão devendo, e transforma aquilo na maior de todas as dívidas. Falta de quê? De referencial, falta de olhar para cima. Falta de lembrar do mestre, porque lembrando do mestre, não tem como você considerar uma dívida de 10 denários algo assim tão importante quanto você deve 10.000 talentos. Então, é o que os Espíritos estão dizendo, ó. Pensar naqueles que fizeram mais bem do que vós, que valeram mais do que vós e que foram pagos pela gratidão. Pensar que o próprio Jesus em sua vida foi zombado e desprezado, tratado de velhaco, impostor, e não vos espanteis que assim seja em relação a vós. Que o bem que houverdes feito seja a vossa recompensa nesse mundo. O que Jesus falou lá para Pedro? A capacidade de sentir afeição é o maior tesouro. O bem que nós fizemos a ele, esse nunca poderemos tomar. Então, que o bem que houverdes feito seja a vossa recompensa nesse mundo. E não olheis o que dizem sobre ele os que o receberam. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Ser-vos-á levado em conta, e aqueles que vos desconheceram serão punidos por isso, tanto mais quanto maior houver sido a sua ingratidão. Claro, punidos pela própria consciência, pelo remorso, que cedo ou tarde há de desabrochar. Kardec insiste, né? Assim, tá bom, entendemos aí em parte, mas ainda assim, as decepções causadas pela ingratidão não são feitas para endurecer o coração e fechar a sensibilidade? Mais ou menos assim, olha, não é justificável, então, ter um coração mais duro, justamente para não lidar assim tanto com as amarguras das ingratidões ou decepções? Respondem os Espíritos, isso seria um erro. Porque o homem de coração, como dizes, está sempre feliz pelo bem que faz. Ele sabe que se o não lembrarem nessa vida, farão em outra, e que o ingrato diz terá vergonha e remorsos. Ah, é porque eu sou uma pessoa de coração muito bom, e aí abusam disso e tal, e aí a pessoa fica lamentando, reclamando, né? Se fosse de coração muito bom mesmo, não estaria reclamando, porque estaria nutrindo-se do bem que há nesse coração. Porque o meu coração é muito bondoso, e abusam disso, eu sofro muito. Olha, se é tão bondoso assim, então você está aí, já tem todo esse bem para você gozar, né? Então, mais ou menos isso que os Espíritos estão falando. Olha, o homem de coração mesmo, como diz, é feliz pelo bem que faz, para que ele está reclamando tanto? Denota que ele não é, assim, um homem de tanto coração, como ele diz ser, né? Muitas vezes nossa postura. Sim. Kardec não se dá por vencido. Kardec insiste mais um pouco. Ele põe uma questão, 938A. Tem uma perguntinha um pouquinho melhor para fazer do que eu vou fazer. Ele vai mais, né? Para tirar. Por que Kardec faz isso, gente? Porque ele sabe da nossa tendência de contornar as coisas. Então ele falou assim: eu vou deixar bem esmiuçado, que é para não ter atalho. Um pouquinho brasileiro. Que é para não ter jeitinho, para não ter margem. Vou deixar bem esmiuçado. Então ele faz a seguinte pergunta. Olha só, né? Esse pensamento não impede seu coração de ser ulcerado. Ora, isso não poderia lhe originar a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Então o Kardec fala assim: tá bom, eu entendi isso, mas dói do mesmo jeito. Isso não serviria de justificativo para a criatura ser menos sensível? Confiar menos nos outros? Não investir tanto assim nessas relações? Aí os Espíritos respondem: sim, se ele prefere a felicidade do egoísta. É uma triste felicidade essa.
Então, você quer viver isolado, a pretexto de não sofrer nada? Você pode fazer. Mas saiba que você está comprando uma felicidade bem ilusória essa, que é a felicidade do egoísta. Então, não vou me relacionar, não vou me abrir, não vou confiar, porque... É aquela história de não ajudo mais ninguém. não ajudo mais ninguém, exatamente. Só aproveitam de mim. Generaliza. E aí o cara se isola, achando que assim não vai sofrer. Na verdade, vai sofrer muito mais, porque ele vai entrar no próprio cerne do sofrimento, que é o egoísmo. Que ele saiba, portanto, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade. Claro que aqui vale compreender nos seguintes termos, né? Não alcançaram ainda a compreensão do que é amizade. É nesses termos que eles querem dizer. E que se enganou momentaneamente sobre eles. Desde então, não deve lamentar a sua perda. Mais tarde encontrará os que saberão melhor compreendê-lo. Esses próprios que agora não compreendem, né? Mais tarde também o compreenderão. Lamentai aqueles que têm para vós maus procedimentos, que não merecestes, porque haverá para eles um triste retorno. Mas não vos aflijais com isso. É o meio de vos colocar acima deles. Ou seja, se eu descer ao plano da lamentação, da revolta, eu estou me fazendo o mesmo patamar. Estou me fazendo igual. Agora, se eu me compadeço da condição deles e busco os aspectos positivos de ter construído essa amizade, de ter feito algo de bom, eu consigo manter-me acima, vibrando, né, numa faixa mais elevada, sem deixar me arrastar por aquele procedimento. Que é, no fundo, o que Jesus nos ensinou, né? Embora os discípulos tenham descido tanto no pântano da ingratidão e da queda, ele se manteve lá, sereno, elevado, embora solitário, mas grandioso no seu testemunho de perdão, de compreensão da natureza humana, do tempo devido de maturação da natureza humana. Mais alguma coisa aqui? Alguma dúvida? Deu para compreender o cerne da lição de hoje? Ou seja, não tem como, na vida, nós sempre vamos meter a mão nos pratos, nas tigelas com outras pessoas, porque sempre existirão círculos de proximidade. A própria família é o exemplo primeiro disso. Casa espírita e tal. Agora, compreendamos que muitas vezes, ou algumas vezes, esses que metem a mão conosco na mesma tigela, ou não nos compreenderão, ou não estarão à altura de certas expectativas e idealizações criadas, ou serão ingratos, ou mesmo, e aí no extremo, né? Existem aqueles que acabam realmente desejando nos prejudicar. Que isso faz parte da jornada, isso faz parte do processo de amadurecimento. Se o mestre passou por isso, não seremos nós os que estaremos isentos dessa experiência. Cabe-nos, portanto, construir cada vez mais um amor que se nutra daquilo que dá, e não do que espera. Um amor baseado, construído no que seja de fato servir, porque esse mesmo amor é o que há de nos sustentar e de nos balsamizar as chagas do coração nesses dias mais amargos, que são também, como Emmanuel disse, grandes dias, os dias de testemunho. Só um elemento que ficou faltando aqui, eu acho que é interessante mencionar, que essa passagem, ela, de certo modo, é também um cumprimento de uma profecia. Ela se enquadra em uma das muitas profecias que se tinha acerca do Messias, né? Então, depois que acontecem os fatos, se volta, se olha para trás, para o Antigo Testamento, com esse olhar de notar essas profecias. E se a gente vai ao Salmo, aqui é o Salmo de número 41, nós vamos ter algo nesses termos. Só achar aqui o Salmo. O Salmo 41, versículo 9. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar.
depois os evangelistas mesmos, os comentaristas, vão fazer a amarração desse salmo com esse gesto, esse acontecimento. Acho que até não sei se no Evangelho de João ou em outra descrição aqui do Evangelho tem isso de maneira mais explícita até. Beleza? Então é isso. Por hoje ficamos aqui, agradecendo mais uma vez pela colaboração, pela participação de todos, também ao pessoal aí de casa. Que Jesus nos abençoe, nos inspire, nos auxilie a extrair realmente o cerne, a essência daquilo que podemos refletir hoje. E se Ele assim nos permitir, então na semana que vem estaremos de volta dando continuidade ao nosso estudo. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus, na paz de Jesus.